e voltamos com a entrevista com a professora Marinês, onde ela vai estar falando sobre a questão do ativismo. É interessante essa palavra, ativismo. Muitas pessoas confundem essa palavra com, digamos assim, uma situação ao contrário do Estado, o que ela impõe, ou até mesmo a questão de você não gostar da ideia. Então, eu gostaria muito que a senhora pudesse, desculpa, Marinês, pudesse estar nos contando o que vem a ser e como você coloca essa coisa da TPM como ativismo. Bom, o ativismo, para a gente ser bem didática e objetiva, nada mais é do que ação, né? Ativo, ação em prol de uma causa. E no nosso caso, que é o segundo eixo do projeto, esse maior, que é o TPM, a gente coloca o ativismo tendo como causa e como pauta a não violência contra a mulher. E aí, Nilvinha, o nosso primeiro ativismo, ele surge em 2012, e aí a gente elabora uma camiseta preta com uma mãozinha, né, a mãozinha aberta, os 5 dedos, em cada dedo uma das violências previstas na Lei Maria da Penha. E a gente promove esse ativismo em consonância com o ativismo que ocorre no mundo no mês de novembro, né? Dia 25 de novembro é o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres, e aí a gente promove então uma série de ações, desde blitz e palestras educativas, porque bem como você falou, o ativismo que nós estamos promovendo, ele é um ativismo educativo. Ele visa sensibilizar as pessoas, envolvê-las para que também sejam ativistas. Claro que há vários tipos de ativismo se a gente olhar os acontecimentos históricos no mundo, né? Mas o nosso propósito, a nossa propositura é que o ativismo, basicamente, sejam ações de pessoas que estão querendo discutir temas e que se mobilizem para isso, para sensibilizar os outros. Para que vocês daí de casa possam pensar nessa situação de que quando alguém tenta fazer algo pela sociedade, como é o caso dela, ela está com esse projeto maravilhoso, onde ela quer gritar e fazer com que todas as pessoas possam ouvi-la e possa comungar da ideia dela. Porque é muito fácil você fazer um projeto. Você coloca no papel, chama 2 amigas, 3 e outras, e aí você joga no ar para fazer. Mas ele não vai para frente se não tiver outras que comunguem da sua ideia. Esse é a chave de um projeto. É preciso entender o propósito do que ela vem a colocar como projeto, que é exatamente isso. É um grito, é um alerta, é um chama. Então, é isso aí? Exatamente, né? Aí nessa primeira proposta de que 2012 foi a nossa primeira experiência de ativismo, e aí já fez um barulho, vamos dizer assim, né? As pessoas olharam, quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo? E isso chamou a atenção naquele momento. E aí foi a partir dessa primeira ação, outras pessoas foram se envolvendo, acadêmicos, porque aí, Nilvinha, a gente tem a noção dessa nossa responsabilidade, você sabe disso, né? Ao abordar essa questão da violência contra as mulheres, ou das violências contra as mulheres, porque as pessoas se sentem sensibilizadas. E aí a nossa responsabilidade foi aumentando, porque eram desde depoimentos, né? E aí isso foi fazendo com que a gente se inteirasse ainda mais com relação a esse tema. E aí a gente tem a situação em Tangará da Serra, da precariedade com relação a esse tema, que depois a gente pode falar sobre isso também. E aí a gente foi para 2013, ano passado, aí a nossa camiseta foi a cor de rosa, né? Que é essa que você tem também, né? Aí são os 5 tipos de violência, né, contra a mulher: a psicológica, sexual, moral, patrimonial e física, né? Os 5 tipos de violência que estão previstos na Lei Maria da Penha. E aí o nosso slogan tem sido violências contra as mulheres, porque existem várias mulheres e várias formas de violência. Você também é responsável. É esse o nosso intuito, né? É essa a nossa causa. Dizer, Nilvinha, que você não necessariamente tenha que ter sido vítima da violência para se sentir responsável por ela. Porque você educa seus filhos, porque você convive com outras mulheres e homens que talvez também, mesmo que não cometam essa violência, colaboram com ela, né?
E aí, para nossa também alegria, vamos dizer assim, satisfação, o projeto ele foi crescendo, né? E aí a gente institucionalizou esse projeto na Unemate, então ele está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. É um projeto que passa pelo crivo, né, de todas as instâncias da Unemate para receber aprovação, e hoje ele é um projeto que está institucionalizado lá. Então a gente falou aí desse ativismo, e aí o terceiro eixo do projeto ainda é a TPM, que é o trabalho que a gente está fazendo com as detentas, lá no centro de detenção. Essa coisa de você não ficar só no papel ou no discurso, né? Que é o projeto, geralmente você, fica no discurso, mas cadê a ação? E cadê o envolvimento da comunidade? E quando você acabou de falar sobre essa coisa de você estar com as detentas e estar entrevistando, entendendo o porquê está ali, o que aconteceu, isso também é interessante, porque assim você não tem uma ideia de que a violência ela pode ter assim, as duas partes, por falta de comunicação, por falta de compreensão mesmo, de falta de preparação. Eu penso assim, que cada vez que há uma separação de um casal e uma violência onde ela seja a mulher agredida, eu penso o porquê. O que aconteceu com o amor, o que aconteceu com o sentimento, e por que o nervosismo, e por que o porquê, e por que não fala, e por que não discute com ela, e precisa chegar ao extremo de bater, né? Isso, e aí, mamãe, não pensa que teve mamãe? Não pensa que poderia, então, né, se colocar como a sua mãe, sendo machucada? Precisa entender isso. Às vezes eu sou um pouco formal, entendeu? No meu relacionamento, eu vou até deixar aberto, eu sou muito formal, eu ainda tenho aquela coisa, não, vamos levar lá, se ele fala, eu paro, tal, aquela coisa toda. Eu acredito, assim, que hoje a gente discute, nossa, falta de educação na família, não. É falta de também ter projetos, né, e em relação à gestão pública, de também estar ajudando a família, para que não aconteça de você ter que fazer um projeto em relação a isso e ter que acordar todo mundo para ver o que está acontecendo. Seria um projeto diferenciado, entendeu? Mas e aí? O Estado precisa, né? Eu gostaria que você contasse para nós como é essa entrevista. Você poderia falar delas para nós? Sim, o trabalho que nós estamos realizando com as detentas lá no Centro de Detenção Feminina, e até uma curiosidade, né? Talvez as pessoas nem saibam onde fica, onde está localizado o Centro de Detenção Feminino, né? E aí ele está geograficamente contrassenso, vamos falar assim, o local. De um lado temos o Centro de Detenção Provisória, né, o CDP, e do lado da delegacia, em que estão mulheres presas, né, cumprindo, pagando por um delito cometido, e do outro lado a gente tem um outro tipo de classe social. A gente tem uma padaria frequentada por pessoas de uma determinada classe social, temos pessoas, né, habitações de uma determinada classe social, e do outro lado, vamos dizer assim, o que é considerado por algumas pessoas como pessoas que estão de fato excluídas da sociedade, que são mulheres como nós, Nilvinha, que cometeram erros, que estão pagando e tem que pagar, né, porque a gente vive em sociedade, temos que obedecer leis, mas que tem uma história de vida. E aí, como a gente trabalha com relações de gênero, todos os assuntos que envolvem mulher, quer seja politicamente, socialmente, nos interessam. Então, o que a gente está fazendo lá, e é um projeto, né? Todos eles a gente tem aprendido muito, mas esse, principalmente, ele está correlacionado com as outras temáticas, mas esse ele tem nos dado a oportunidade de conhecer as mulheres que estão lá. O que a gente está fazendo? A gente está promovendo oficinas, tudo que a gente desenvolve com o projeto externamente, que as pessoas que estão do lado de fora da cadeia têm a oportunidade de aprender, né, que é a nossa proposta, a gente replica com as detentas. Então, o que eu estou fazendo, né, com a autorização da direção, da Secretaria de Segurança e tudo mais, dos órgãos competentes, eu estou ouvindo a história de vida das mulheres que lá estão.
Então, eu sento com elas e elas começam a relatar a sua vida. Não, claro que o delito, ele aparecerá num determinado momento da narrativa, mas, para além do delito, existe uma pessoa que nasceu, que tem uma família, que tem uma história de vida para contar, que num determinado momento ocorreu o delito, ela se encontra no momento, né? Presa, privada de várias coisas que a gente que está aqui do lado de fora não tem noção, e num determinado momento ela sairá de lá. E aí a nossa questão é essa, né? A mulher sairá de lá, irá para onde? O que ela vai fazer? Porque ela continua sendo um ser humano e um sujeito. E aí isso está relacionado com os outros projetos, sobretudo com a violência, Nilvinha, porque a gente tem apreendido que boa parte das mulheres que estão lá, elas conviveram de uma forma ou de outra com a violência. Praticaram a violência e também foram vítimas da violência, né? Então, ela está presente ali também e a gente tem trabalhado nesse sentido. Porque isso que você havia falado anteriormente, a proposta desses 3 eixos do projeto, tanto o programa de rádio, o ativismo como a ação e o trabalho no CDP, a proposta é educativa. A gente acredita, e aí como socióloga, como professora, como cidadã, que a partir da educação a gente pode transformar as pessoas. A lei já existe, só que a lei não está sendo suficiente. Então a gente precisa educar as pessoas para as relações melhores. Ela repensar no que fez, né? Justamente com essa educação que você está propondo, e ela não cometer também outros delitos, né? E assim ela vai passando. É interessante.